gente estava falando agora dos clientes, né? A gente citou os clientes em algum momento. Mas vamos falar agora um pouquinho da parte chata. E sobre reclamação dos clientes? Como que os gerentes, como que a gente faz aí no gerenciamento de projeto? Como que a gente lida com essas reclamações dos clientes? Porque elas acontecem, né? Sim. Acho que primeiro, o gerente de projeto ele vai ser sempre o ponto de contato ali com o cliente, né? Sim, então a sim. reclamação vai chegar nele, Mas o gerente de projeto ele não precisa ser a pessoa que vai resolver tudo, que vai analisar tudo. Ele precisa ter uma equipe de especialistas com quem ele possa contar. Com né? certeza. Isso é essencial. É claro que aqui eu sei que o público é da área, então vai ser muito mais fácil lidar com uma reclamação, né? O gerente de projetos que é da área, que tem o conhecimento, facilita, né? Facilita a compreensão do cliente, facilita a análise e tal. Mas se não for o caso, a gente conta com especialistas, né? E essa reclamação, ela precisa passar por uma análise completa, desde o escopo do projeto, né, que foi definido, por isso a importância de entender, de traduzir o que o cliente queria, né, porque às vezes o cliente pediu uma tradução, mas ele queria, na verdade, uma transcriação, ele queria uma localização e, né, não foi feito e tal. Sim. Então, esse escopo. E aí, nessa segunda parte, assim, a análise da qualidade, da tradução em si, né? Da parte técnica, né? Assim, Da vamos parte falar. técnica, isso. Porque dentro da parte técnica também a reclamação pode cair em N categorias, né? A gente pode ter erros de tradução, sim, porque acontece, né? Sim. Erros graves, que infelizmente acontecem também, erros mais leves. E eu acho que o mais desafiador na reclamação é quando a gente entra na subjetividade, né? Exato. Que é a opinião, assim, eu prefiro isso, outro prefere, tem outra palavra, e as palavras às vezes são até sinônimas, né? Ou é a forma de elaborar a frase ali na tradução. Eu acho que esse é o desafio maior na reclamação, né? E aí tá ligado à expectativa do cliente, né? Aí tá ligado à expectativa do cliente. Eu acho que nesse momento, assim, da reclamação, cabe ao gerente, né, o que foi que você falou, fazer uma análise do que está acontecendo, né? E para isso ele vai contar com os especialistas para dar esse respaldo pro gerente, né, de projetos. Porque muitas vezes entra nessa questão da subjetividade, até do cliente não saber, não ser efetivamente um erro, né? Do cliente não saber algumas coisas e afirmar que aquilo é um erro e não é. Então, é muito importante esse posicionamento também, olha, fazer essa análise e mostrar, né, com dados, olha, aqui não é um erro, aqui tá certo, né, defender. E aí, a questão de muitas vezes o cliente, por saber inglês, né, ele vir com essa postura de, não, eu sei que tá errado porque é assim a palavra. E muitas vezes nós, tradutores, sabemos que não é tão limitado assim. E que não necessariamente é um erro, mas são possibilidades na tradução. E aí é um desafio do coordenador também, né, do gerente de projetos, de mostrar isso para o cliente. Negociação, né? Pura negociação. Negociação. Eu acho que um exemplo clássico disso, né, é legendagem, né? Quantas pessoas a gente não ouve e fala, nossa, mas a legenda desse filme, principalmente se alguém assiste ali, né, com a dublagem ativa, e fala, nossa, tá falando uma coisa, tá escrevendo outra. E as pessoas, assim, não têm nem, às vezes, ideia de tudo que envolve uma legendagem, todos os parâmetros, né, importantes e tal. E aí a pessoa pode ser muito fluente ali no inglês, não é uma questão de conhecimento da língua, é uma questão de técnica de tradução. Exato, né? É técnica de tradução. Então, essa reclamação precisa ser muito bem avaliada para primeiro entender se é uma reclamação, né? No começo eu recebia, assim, reclamação e era pânico total, né? Reclamaram, dava daquele... Essa palavra já dá até arrepio na gente, né? Isso. Agora é assim, recebemos um feedback. Né? Nós vamos avaliar se é uma reclamação, porque a palavra reclamação tem um peso, né? Tem um peso. E muitas vezes também após essa análise, né, do coordenador, junto com a equipe, chega-se à conclusão e até o próprio cliente de que não, né? De que tá tudo bem e que não tem problemas ali e que, né, foi apenas questões que o cliente tinha a impressão de ser erro e não era, então as coisas ficam mais esclarecidas também.
Agora, no caso de ser um problema, sim, né? Porque a gente tem situações em que é um problema mesmo. Eu acho que entra muito. O gerente de projeto ele precisa se sentir muito seguro para retornar para o cliente, né? E voltar para o cliente dizendo isso não vai acontecer de novo, a gente precisa ter um respaldo muito grande das pessoas envolvidas naquele problema. Né? Então, essa postura de responsabilidade, ela é muito importante, né? O gerente de projeto espera essa postura das pessoas envolvidas, né? De Com responsabilidade, certeza. de plano de ação, né? De reconhecimento ali do erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, pode acontecer. Então, reconhecer e ver o que eu posso fazer para melhorar, para evitar, pedir ajuda. É natural isso, né? É natural, é importante. E aí, sim, ter todo um plano, porque o gerente de projeto ele vai ter que estabelecer certos pontos de controle para evitar aquele problema novamente, né? Exatamente. Eu acho que entra um ponto muito interessante aí nessa conversa, que é a questão da confiança também, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente recebe um projeto e ele é para várias línguas, inclusive que a gente não fala como gerente de projetos, né? E aí a gente tem que confiar muito também nesse recurso, com quem a gente está trabalhando, nessa equipe que vai dar o nosso suporte, né? Isso. E isso também, esse assunto, né, que a gente está falando agora, também faz uma ligação muito forte com a questão da qualidade, né? Quando a gente fala de reclamação de cliente ou feedback, né? Enfim, a gente está falando do quê? De qualidade, né? Então, eu acho que também é legal a gente falar um pouquinho dessa questão da qualidade, assim, da importância da qualidade e a ligação forte que tem com o gerenciamento de projetos, né? Como que é importante a equipe ou o freela estar atento. Quais são os recursos, as ferramentas que vão garantir essa qualidade, né? E alinhado a essa expectativa do cliente que a gente já falou lá no começo. Então, aqui a gente não pode deixar de falar da qualidade, que é um assunto também muito, muito forte na nossa área e que está totalmente relacionado com o que a gente está conversando agora. Sim. Eu acho que a qualidade a gente também pode começar separando em duas vertentes, né? Uma principalmente quando a gente já é da área, né? A qualidade como etapa de verificação de qualidade. Sim. A gente ouve muito, né? A gente fala muito disso, vamos fazer qualidade, fazer QA disso, tal. Verificação de qualidade. E outra coisa é a qualidade como um pilar do gerenciamento de projetos, né? Junto com o custo, junto com o prazo, junto com o escopo, a qualidade geral. Porque um projeto ele pode ter qualidade sem ter uma etapa de qualidade, mas aí a gente tem outros aspectos e a gente precisa saber quais aspectos vão influenciar essa qualidade total, né? Agora, o que é qualidade, né? O que é qualidade? Como definir qualidade? Como definir, né? Como definir qualidade? Porque antes, né, há alguns anos, a gente tinha um padrão pré-estabelecido de qualidade, né? Todos os projetos tinham que chegar num certo padrão de qualidade. E aí tinha o aceitável e inaceitável. Falo isso mais da minha experiência dentro do ambiente que eu trabalho, mas eu sei que outras empresas também trabalhavam Sim, assim. Né? Era muito Às assim vezes talvez com um mesmo. nível de exigência diferente, mas assim, todas com esse padrão, né? Sim. Meio que binário, né? Tem qualidade ou não tem qualidade, né? Altíssimo, né? Altíssimo, E hoje eu vejo uma mudança nessa questão, e não só na área de tradução, mas e aí é uma mudança no mundo, que tem entrado para o mundo da tradução, que é a experiência do usuário. É muito mais a experiência do usuário, né? O que é qualidade para esse usuário nesse projeto, porque o que pode ser muito importante num projeto pode não ser tanto no outro, né? O que é muito importante no outro, mas não é nesse. Então, esse entendimento e definição, o escopo, de novo, né? Ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, num projeto de marketing, por exemplo, a qualidade técnica mesmo da tradução, ela tem que ser excelente. A fluência tem que ser excelente. Não é só tradução palavra, né? Por palavra. A clareza, né? A clareza na forma de comunicar, assim. A habilidade de criar, né? Em muitos momentos, realmente, transcriação. Então, tem que ser excelente. Num outro documento, outro projeto, por exemplo, que você vai elaborar um roteiro para alguém atender num suporte técnico. Sim. Pode ser uma machine translation.
Mas tem que ser rápido, por exemplo. De repente, a entrega rápida é mais importante. Porque nesse tipo de material, por exemplo, quando a gente fala em qualidade, a gente não está falando se tem erros gramaticais ou não tem, porque isso não vai interferir. Isso. O que vai interferir é se a atendente, né, ou atendente, enfim, quem for ler aquele material, está entendendo o que está escrito ali, se faz algum sentido naquele nicho, né, naquele mercado. Então, realmente, né, o que é qualidade em um projeto pode não significar no outro. E eu acho que aqui a gente também tem que falar que a qualidade não deixa de estar muito relacionada novamente com a expectativa do cliente, né? Isso. Que é o que você falou do escopo. Isso. Porque às vezes o cliente pode fazer uma demanda, olha, eu preciso desse trabalho traduzido urgente, muito rápido. Não se preocupem com erros de gramaticais, espaçamento, porque isso vai ser só uma orientação para uma apresentação que vai ser feita. Enfim, dando um exemplo. Então, para ele, agora imagina se a gente entrega um projeto com erros de gramática, espaçamento, para uma apresentação final, efetivamente, que vai ser apresentada para um cliente. O impacto é muito negativo, né? Muito. Nesse primeiro exemplo que você deu, não adiantaria, né? Entregar uma tradução estado da arte, maravilhosa, mas demorar 2 dias se o cliente precisava para o mesmo dia. Exato. Né? Não vai atingir, então, o cliente ele vai medir a qualidade do projeto, do nosso serviço, pela necessidade dele, se atendeu ou não a necessidade dele. Né? Sim. Porque o projeto é um todo, não é só... Né, a técnica ali da tradução. Mas, no geral, né, claro que a gente espera a qualidade técnica, né? Porque a gente está falando aqui, a nossa área é uma profissão, né? Agora, a gente às vezes ouça, como você já comentou, né? Muita gente não conhece a nossa área, ou acho que só fala inglês, ok, né? Infelizmente, a gente vê uma certa banalização da nossa profissão. Muito, né? Não da gerência de projeto, eu acho que eu vejo isso mais na tradução em si, né? Sim. Mas afeta a gerência de projeto, a forma como o gerente de projeto enxerga também o que está sendo feito. E esse conhecimento técnico é muito importante nesse momento, justamente para orientar o cliente também, porque às vezes o cliente vem pedindo algo, vai postar uma coisa numa revista ou uma legenda, coisas que são visuais, né, que a gente publica. E aí fala, eu não preciso de tanta qualidade, mas na verdade precisa. Porque vai estar lá mostrando erros, né? Eu acho que cabe também a nós, né, todos os profissionais de tradução, ter essa consciência da importância da qualidade e da nossa responsabilidade com relação a isso. Porque nós estamos falando, cuidando de produtos, de marcas, de imagens. Então, quando a qualidade não é olhada por nós, né, profissionais, a gente pode prejudicar uma marca, a gente pode prejudicar a venda, o lançamento de um produto, enfim, de qualquer coisa. Então, a gente precisa ter essa consciência da nossa responsabilidade. Muitas vezes chega para nós materiais confidenciais e que ninguém sabe, de operações secretas, de negócios que envolve muito dinheiro ou que envolve a imagem de uma empresa. Isso é muita responsabilidade. Então, principalmente para quem está começando, né, é muito importante a gente reforçar, se aperfeiçoar, tomar muito cuidado, ter estratégias, ter ferramentas que auxiliem nos processos para garantir essa qualidade. Lógico, dentro do escopo de cada cliente, de cada projeto, mas a qualidade, ela é muito importante. Ela está totalmente atrelada à nossa responsabilidade profissional. Sim, e é responsabilidade do gerente de projeto, né? A definição do escopo do projeto e como a qualidade vai ser monitorada, vai ser conduzida, é definição do gerente de projeto. Então, estabelecer as ferramentas que podem ser usadas, os processos, que etapas ele acha que é importante ter no projeto, e isso vai ser definido pelo gerente de projeto. Né? Se tem materiais de apoio, né? Enfim, providenciar tudo isso. Né? É claro que os especialistas vão acabar solicitando, orientando e definindo alguns processos, microprocessos ali, né, na área deles. Mas o todo ali é do gerente de projeto. E por isso, de novo, né, que o gerente de projeto precisa contar com especialistas, né, para atingir essa expectativa de qualidade. A gente está falando de especialistas, a gente não está falando exatamente. Né, de um trabalho banal, é sério, né? É um trabalho sério.
Ai, tá tão legal essa conversa. Eu acho que a gente falou muitas coisas muito importantes, assim, essenciais. Mas antes da gente finalizar, eu queria que a gente fechasse a conversa falando um pouquinho sobre os pontos positivos, né? O que de mais legal tem no gerenciamento de projetos e até o que do gerenciamento de projeto a gente consegue trazer para a nossa vida pessoal. Sim. Né? Porque tem, acontece muito. E eu acho que a gente podia fechar esse bate-papo falando um pouquinho até mesmo das nossas experiências, o que a gente acha e o que a gente traz para as nossas vidas pessoais do gerenciamento de projetos, que eu acho que é legal para o pessoal também, quem se interessou ou está se interessando pela área, saber um pouquinho das coisas boas. Sim. Para mim, pessoalmente, assim, foi muito legal, foi muito interessante quando eu comecei a assumir meus primeiros projetos, porque eu já vinha de outras áreas que compõem, né, o projeto de tradução. Então, quando eu entrei para a agência de projeto, eu comecei a ver o todo, né? Mudou a ideia, assim, a visão que eu tinha ali da qualidade, da terminologia, né? Comecei a ver o todo. Então, para mim, assim, ser gerente de projeto é muito legal no sentido de conectar os pontos, né? Você consegue até essa visão ampla e conectar. Você vê assim, nossa, o que a gente define aqui no começo vai afetar o que eu fazia lá. Então, inicialmente, quando eu comecei na gerência de projeto, eu acho que isso foi o mais legal, assim, né? Essa visão mais ampla. Só que, ao mesmo tempo, ela exige mais conhecimento, ela exige você buscar mesmo, conhecer técnicas, e aí aprender, né? Então, é uma área que promove muito aprendizado. Não só de cursos, que sim, né? Existem muitos cursos, como a Ká falou, né? A agência de projeto ela é uma profissão. Não é só na nossa área, a gente está aqui falando de projetos de tradução, mas ela é uma profissão, né? Muito bem estabelecida no mercado, né? Então, assim, ela tem muito conhecimento que a gente pode obter com cursos e tal, mas também por estar perto de outras pessoas mais experientes. Eu acho que isso também ensina muito a gente, né? Muito. Exato. Você conversar, você trocar ideia, e mais experientes, às vezes tão experiente quanto a gente, às vezes menos experiente, tudo isso é um aprendizado, porque é o que você falou no começo também, né? É o network que a gente faz, conhecer outras pessoas, poder discutir, né? Quantas vezes a gente já não teve momentos de temos um desafio, o que a gente vai fazer, troca ideia. Isso é muito gostoso, assim. Eu acho que a gerência de projeto, ela possibilita. E é dinâmico, muito dinâmico, como a Ká falou. Então, não é entediante. Não. Se tem uma área que não é entediante, é gerência de projeto. E outro ponto que eu acho que é pouco falado é a questão de remuneração. É uma área que tem uma remuneração legal. Eu acho que é um ponto legal, ninguém fala mesmo, né? É legal a gente falar disso, né? Sim. É uma remuneração legal e eu acho que as pessoas acabam tendo um preconceito até, né? Com tudo relacionado ao mercado de tradução e eu acho que é legal falar que não é bem assim. Né? A pessoa, quando ela está ali, quando ela está disponível, querendo aprender, se especializando, as coisas têm caminhos muito positivos, né? Inclusive financeiramente. Porque existe uma carreira, né? Existe uma carreira na gerência de projetos, né? Então, até mesmo dentro da área de tradução, tem projetos menores, mas conforme a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento, a nossa experiência, né, vai crescendo, a gente assume projetos mais complexos, porque a complexidade varia, né? Pode variar. Então, você pode crescer também no tipo de projeto que você gerencia, né? É muito, muito legal. Sim, eu acho que para mim o que eu mais gosto, assim, uma das coisas que eu mais gosto foi o que eu já falei, né? Eu adoro gerenciar projetos, mas o fato de ser dinâmico e de eu estar em contato com várias etapas e com várias pessoas, estar em contato com as pessoas de diferentes etapas, sabe? De acompanhar todo esse processo do início ao fim e participar um pouquinho de cada etapa, isso para mim é muito legal. A gente não fica o tempo todo fazendo a mesma coisa, né? Os mesmos processos, porque cada projeto é mas a gente está sempre em contato com pessoas, com time, com equipes, com especialistas, e a gente aprende muito, assim, é uma área que
aprendizado constante. Isso para mim é muito legal, assim, eu fico muito feliz de poder coordenar projetos. Até hoje eu coordeno projetos porque eu também adoro, eu gosto. Então é uma função que me agrada e que me deixa muito feliz, assim, de poder fazer. Fora as questões que a gente aprende no gerenciamento de projetos que inevitavelmente traz para a nossa vida pessoal. A questão da forma de pensar. Exato. Muda a nossa forma de pensar. Tudo se torna um projeto, né? Exato. Tudo se torna um projeto. Você começa a enxergar as coisas como um projeto, né? Você começa a distribuir tarefas, a fazer planejamento para tudo, né? A levantar os riscos, né? Exato. Eu ia falar, para mim, o que eu mais gosto são esses 2 pontos. A gente levar os riscos, que a gente mensura risco para tudo e planos A, B, C, D, para a gente tentar resolver as situações da nossa vida pessoal, porque a gente faz isso no gerenciamento de projetos, e a forma como a gente vê as coisas, que eu acho que isso é muito legal. Às vezes a gente recebe pedidos com ferramentas diferentes ou com escopo mais diferenciado, e a gente olha aquilo e a gente fala, nossa, que legal! Uma coisa diferente que a gente vai estar aprendendo. E isso eu acho que é uma visão muito que o gerente mesmo tem, porque às vezes a gente chega isso para o tradutor, aí o tradutor já fica mais assim, receoso, né? Com um pouco de medo. Então, assim, é um trabalho em conjunto que a gente também passa essa visão para o próximo. E aí a gente fala, não, vem aqui, ó, vamos dar a mão e a gente vai aprender juntos, a gente vai mexer nessa ferramenta juntos. É muito do gerente isso, né? Porque a gente enfrenta uma fase de dificuldade, sempre que tem uma coisa nova, né? Tem uma adaptação ali, gasta mais tempo, é mais estressante, mas depois que a curva ali do aprendizado, né, se estabiliza, é muito bom, é muito gostoso você ver que você aprendeu uma coisa nova, que você tem um conhecimento dali, né? E eu vejo assim, na vida pessoal, além de tudo isso que a gente falou, né? Eu sou a rainha dos post-its na minha casa, né? Tem para tudo. Minhas crianças têm rotina, assim, com fotinhas na parede, sabe? É tipo um processo estabelecido para o dia, assim, né? Aqui é igual. Organizar um aniversário, por exemplo, é uma coisa simples, pessoal, mas é um projeto. É um projeto. Você vai contratar fornecedores, você vai ter várias partes envolvidas, é um projeto. E uma coisa que eu gosto muito na vida pessoal, assim, é a questão de técnicas de priorização, né? Não é só da gerência de projeto, mas técnicas, assim, de como priorizar tarefas. Eu gosto muito daquela matriz de Eisenhower, acho que fala, aquela de importante, urgente. Quando a lista de to-dos está muito grande, pessoal, às vezes, né? No trabalho e pessoalmente. Eu gosto muito de colocar naquela matriz, né? Que te ensina o que delegar, o que agendar, né? E a forma como eu uso a minha agenda mudou muito depois de gerenciar, né? De gerenciar projetos. Então, eu acho que não, total. E ajuda, inclusive, nessas questões do dia a dia mesmo da nossa vida pessoal, né? Que às vezes é super desorganizado, a gente até fica cansado, né? Mentalmente de pensar, e o gerenciamento de projeto ele vem para ajudar também nesse sentido. Então é vida, realmente. Você aprende que, como a Ká falou, como tem muitos imprevistos, muitas coisas novas, você aprende que a sua agenda não pode ser lotada. Você não pode ter uma agenda com compromissos da hora que você acorda e da hora que você vai dormir. Você tem que ter espaço para respirar ali, né? Espaço para imprevisto, né? Tem que ter esse espaço na agenda, pessoal e profissional, né? E no trabalho. Muito legal, foi muito bom esse bate-papo, muito legal mesmo. Eu agradeço muito, Bia, eu e a Ká, muito obrigada por ter topado, por dar esse tempo para a gente poder conversar um pouquinho. Muito rico tudo isso que você trouxe para a gente. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência e por estar aqui. De verdade, foi demais. Eu que agradeço, gente. Agradeço. É sempre muito bom conversar com vocês. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Bia. A gente já pode pensar no próximo. Opa, vamos pensar. Tem muito assunto para a gente conversar, hein? Temos muitos anos aí. Combinado. A gente pensando no próximo, a gente já organiza tudo. Fechou. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Obrigada.